O que eu vou estar passando hoje é um pequeno estudo sobre adaptação teológica. É muito comum em igrejas reunir pessoas de diferentes denominações e todas estão absolutamente convictas de sua crença. Como então adaptar-se a um novo sistema? Então, claro, toda igreja hoje é formada, existem aquelas pessoas que você ganha para Jesus, elas começam uma nova vida em Cristo, só que tem aquelas que vêm já de uma outra denominação, mudou de cidade, ou alguma coisa não deu certo. Então essas pessoas trazem dentro de si conhecimento, trazem dentro de si uma bagagem também de conhecimento e coisas assim. Então, como se adaptar a um novo sistema? Eu digo assim, por isso que na semana passada eu perguntei a experiência de cada um. O Sandro teve uma experiência, vocês tiveram outra, e cada um de nós chegamos de lugares diferentes, né? Então, como que eu posso me adaptar a um novo sistema? Bem, ponto número 1 é esse. Se você pode se adaptar a um outro sistema, é não ter a pretensão que Deus o mandou para mudar tudo. Tem pessoa que chega numa igreja e fala, não, estou vendo tanta coisa errada aqui, Deus me mandou aqui para restaurar esse lugar. Aí as coisas aqui vão mudar. Deus vai fazer isso e começa. Mas o caminho não é esse. Sabe por quê? Em Provérbios 23, 10 e 11 diz assim: não mude de lugar os antigos marcos de propriedade, nem invada as terras dos órfãos, pois aquele que defende os direitos deles é forte. Ele lutará contra você para defendê-los. Está escrito em Provérbios que eu não posso mover os marcos antigos. Vamos colocar assim, cada um de nós temos a nossa própria casa, né? E tem pessoas que casadas há 1 ano, 2, 5, 10, 15, mas cada um já tem o seu estilo de vida. Imagine uma pessoa chegar dentro da sua casa e começar a falar assim, esse quadro aqui na parede está muito feio. E você gosta. Não, existe uma história. Existe uma história atrás desse quadro aí. Que foi o bisavô, sei lá, que deu. Existe algo. E como que você vai chegar agora e querer mudar? Você acha que vai conseguir mudar? De quem que é a casa? Não é sua? Alguém vai conseguir fazer que você mude esse quadro de lugar? Se você gosta dele ali? Então o provérbio deixa bem claro. Não pode se mudar os marcos antigos. Por que muitas igrejas acabam se dividindo, se quebrando toda? É porque chegam pessoas ali e querem mudar uma estrutura que foi feita 100 anos atrás. Gente, a raiz, ninguém sabe as lágrimas, como foi, as raízes que estão ali. Então, eu não posso tirar esses marcos que foram feitos antigos. E eu fiquei pensando, Jesus conseguiu mudar o judeu? Não. Por que não? Era muito profundo. Porque quem que deu aquela lei para os judeus? Não foi Deus? Pronto. Jesus. Ele falou o seguinte: não cuideis que eu vim para abrogar a lei. Jesus não falou isso? Eu vim para cumprir. Então, o próprio Jesus não veio mudar um marco. Vamos colocar assim: quem que escreveu aquela lei? Em primeiro lugar, foi Deus que escreveu com o dedo dele. Foi Deus que deu a lei. Não foi o Pai? Lá no deserto, que Deus deu toda aquela instrução. Então Jesus não veio aqui, não, eu sou filho agora, nós vamos mudar a lei. Ele falou, não, eu não vim mudar, eu não vim abrogar, eu vim cumprir a lei. Então, não adianta uma pessoa chegar no lugar
e achar que vai ser o salvador ali. Olha, agora tudo vai mudar, porque aqui está tudo errado. A questão é quem garante que está errado. Porque as coisas, nós vemos assim, nós somos... nós temos assim sempre a tendência de achar que nós estamos corretos, né? Mas para que eu possa me adaptar num outro sistema, eu não posso ter a pretensão que Deus me mandou para mudar aquilo. Agora, no sistema pode acontecer mudanças? Sim, claro que pode acontecer mudanças. Só que as mudanças, elas são gradativas. As mudanças são assim, elas vêm pouco a pouco, é com o tempo, não é uma coisa de repente assim, não é agressivo, porque tudo que é agressivo machuca, fere, né? Então o primeiro ponto é esse daí. Outra coisa que é importante, ponto número 2, é ter convicção que Deus o colocou nesse novo ministério. Porque se você sabe que foi Deus que te colocou ali, você tem essa certeza, você vai precisar lutar para ser visto. Você vai ter que brigar para que os outros te dêem uma oportunidade ali? Vai? Não. Porque se Deus colocou você ali, é Ele que vai trabalhar. Então eu não preciso começar a querer fazer coisa para me aparecer, ou começar a brigar, ou começar a mostrar coisas erradas. Não. Espera. Um exemplo que eu vejo assim, dessa convicção, é o próprio rei Davi, né? Davi, ele recebeu uma unção de rei. Ele era jovem ainda. Não significa que no mês seguinte ele tornou-se rei. Mas de repente ele estava dentro do palácio. Estava ali. E ele não precisou chegar e falar assim: ó, Saul, Deus já me ungiu rei, então é questão de tempo, eu vou tomar o poder. Ou começou a dar palpite nas coisas de Saul. Não. Ele continuou fazendo aquilo que ele fazia. Ele obedecia. Então, mas você tem que ter convicção. Porque se você não tem convicção, duas coisas acontecem. Uma, você vai ser um problema. Ou você não consegue ficar. Porque não tem convicção. Agora, quando tem convicção, não importa o que aconteça, você sabe que é Deus que opera. Aqui em Filipenses 2, 13 e 15 diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Só que na sequência desse versículo fala assim: fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas, e sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então, é muito fácil você começar a reconhecer se uma pessoa faz parte desse ministério ou não. Já começa aqui, olha. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas. A pessoa que está num lugar e está descontente, e está murmurando, e está reclamando, daqui a pouco essa murmuração começa a chegar em outras pessoas também. Esqueça, o seu lugar não é ali. E eu mesmo, quando eu vejo uma pessoa assim, eu falo: Senhor, o lugar dessa pessoa não pode ser aqui, porque a pessoa não está contente com as coisas, tudo reclama, tudo murmura, nada está bom. Então o que você está fazendo no lugar? Muitas pessoas discordam das autoridades. Então lá na igreja, eles estão vendo que não estão gostando, continua na igreja batendo. Isso, discutindo. Então, para você se adaptar a um novo ministério, claro, Deus não trouxe você para nenhum ministério para mudar esse ministério. Eu tenho que ter essa humildade. Falar: não, estou aqui para cooperar nesse ministério. Mas se Deus me colocou nesse ministério, eu vou esperar com paciência. E a seu tempo,
Ele vai colocar você no lugar nesse ministério. Uma vez um pastor disse assim para mim, eu nunca me esqueço. Ele falou o seguinte: quando Jesus entrou na água e foi batizado, ouviu-se uma voz como de um trovão, mas as pessoas ouviram de uma forma audível Deus falando assim: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Não. Deixa eu dar uma pausa aqui, tá? Porque tira esse indivíduo daqui. Não, pode deixar. Pode deixar. Vai. Não. Mas como a misericórdia do Senhor, como a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, nós vamos usar de misericórdia para esse indivíduo. Pronto, já. Nós estamos aqui passando sobre adaptação teológica. Já estamos no ponto número 3. Então, no ponto número 2, eu preciso ter convicção da minha chamada. E como eu estava dizendo, quando Jesus entrou e saiu, que foi batizado, ouviu-se uma voz. Então, uma pessoa que tem um chamado de Deus, existe um brado nos céus que vai falar para todo mundo, todos vão ouvir. Esse é o meu filho amado. Eu tenho prazer nele. A ele ouvir. Ouça o que ele tem para dizer. Então isso daí se manifesta. E às vezes, eu digo assim, como pastor, nós temos um problema daquelas pessoas que querem, porque querem que você coloque para fazer isso, para pregar, ou para cantar, ou para fazer isso, aquilo. E eu não ouvi aquele trovejar ainda. Deus falando assim: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. E não é só eu, ninguém ouviu. E a voz não é somente o pastor que ouve, a igreja ouve essa voz. Há uma testificado para todo o grupo, porque quando veio aquela voz, João, ele ouviu, mas as pessoas ali também ouviu aquela voz que dizia: esse é o meu filho. Então existe todo um trabalhar de Deus para confirmar. Por isso que a pessoa tem que ter convicção. Olha, Deus me colocou nesse ministério. Ele vai me usar no tempo dele. Ponto número 3, para que uma pessoa possa adaptar a um novo sistema, nós falamos no domingo, é ter o coração aberto para mudanças. Se alguém quiser vir após mim, disse Jesus em Mateus 16:24, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Gente, renunciar a si mesmo é tudo. É até mesmo aquilo que você aprendeu. Até mesmo o conhecimento que você teve na sua igreja, aonde você teve. Você tem que renunciar a tudo. E falar assim: eu estou aqui diante de um ministério diferente. E agora? Não, eu tenho que fazer do jeito que eu aprendi. Então, aqui já posso começar a dar alguns testemunhos da própria experiência que eu tive. Como eu falei para os irmãos, eu tive assim várias escolas teológicas, entre aspas, né? Assim, eu cresci na igreja adventista, todo sábado eu ia sabatina. Nós íamos na escola de sábado, né, que chama sabatina. Domingo de manhã eu ia na escola dominical, todo domingo de manhã, na igreja batista. E à noite, quando a minha mãe estava em casa, eu ia na Assembleia de Deus. Então, eu tive 3 informações teológicas. E essas 3, elas são bem diferentes. Bem diferentes. Mas depois daquela experiência que eu tive, eu me batizei nas Assembleias de Deus e segui servindo a Deus. E quando eu fui lá, na verdade, quando eu cheguei em Brownsville, no Texas, a igreja que nos hospedou chamava-se Campus Revival. E quando nós chegamos na igreja, imagine você chegar numa igreja assim, aquele pessoal tudo careca, tatuado, tocando heavy metal dentro da igreja. Isso 27 anos atrás. Aquela igreja toda carpetada, vermelha, não tinha janelas.
sabe, aquelas luzes lá na frente, e aquele som pesado. Então vou falar para mim o que gerou isso em mim. Eu, Vicente Manuel Medeiros, a minha profissão, eu era especialista em áudio, eu sou um audiófilo. A minha formação profissional, eu me especializei em áudio. Tudo que pode imaginar de áudio, eu fiz curso e estudei. Imagina você chegar num lugar que os níveis de decibéis ali é de estourar os ouvidos. E mais ainda, o pessoal na igreja parecia que ia voar. E saía correndo. E fazia aviãozinho, e fazia um trenzinho na igreja. Aí a irmã, na hora do louvor, ia orando lá, as pessoas iam tudo caindo no chão. Aí vinha uma outra irmã com um lençol assim, cobrindo a perna das irmãs lá. E eu lembro uma cena que a pessoa, aleluia, louvando a Deus, pulando no cabelo da outra irmã que estava caída lá no chão, aquele cabelão assim esticado. Eu falei, Senhor, Tu estás aqui. Gente, e eu ia pregar depois, para mim, depois daquela baixaria. Gente, o que eu me lembro foi quando, olha a escola teológica que eu vim. Na época, depois daquela experiência, tudo que eu tive, de milagre, cura, um grupo de jovens, nós ouvimos que numa cidadezinha bem próxima da nossa, que é Votorantim, veio um pastor e ele orava e as pessoas caíam. Não existia esse negócio de cair. Ele estava começando a orar e cair no espírito, né? Aí chegou para nós, e nós, grupo da nossa igreja, a gente querendo ir lá para ver, né, o poder de Deus, né? Aí nós chegamos assim, pastor, sabe, na igreja, lá em Votorantim, você tem um missionário lá com o maior poder, ele ora assim, as pessoas até caem. Nosso pastor falou assim, nosso Deus aqui é mais poderoso, as pessoas entram aqui caídas e saem de pé. Falar o quê? Ficamos sem graça. Tá bom. E nunca vimos isso daí. Sabia que isso daí não era bom, não era de Deus. Aí eu chego numa igreja que o pessoal, além de cair, alguém sapateava no cabelo das outras lá. Aí eu falei, Senhor, Tu estás aqui. E o negócio pegando fogo lá na frente. Aí daqui a pouco, terminou o louvor, silêncio. Está conosco aqui nosso irmão Vicente, ele veio do Brasil, ele vai estar conosco aqui por um tempo, ele vai trazer a palavra de Deus. Eu indo para frente, falar o que, Senhor? O que eu vou falar? A mensagem que Deus tinha colocado no meu coração sumiu, evaporou. Porque eu fiquei tão preocupado com aquilo. Gente, eu fiquei escandalizado. Gente, isso daí para mim, crente, o que é isso? Aí eu cheguei lá, saudei os irmãos, e quando eu cheguei ali, quando você sente a presença de Deus, aí aquela mensagem que Deus tinha colocado, voltou. Aí eu entreguei a palavra. No final do culto, pessoas aceitando Jesus como Salvador, aí foram louvar Deus pela oferta, aquela baixaria de novo lá começou. Mas é interessante, depois daquela mensagem, aquele som alto já não me incomodava. O som alto já não me incomodava mais, né? Mas eu ainda estava assustado. Só que o lugar que eu ia dormir, o pessoal do louvor tudo dormindo junto lá, aquele pessoal careca, tatuado, né? Que lugar é esse? Aí, conversando, comecei a ouvir a história de cada um. Todos eles, ex, LSD, heroína, maconha era mais fichinha, um cigarrinho natural, coisas pesadas. Todos aqueles jovens foram libertos pelo poder da palavra de Deus. Uma outra mocinha que trabalhava, ela cantava no louvor lá, ela era prostituta e Deus a resgatou. Então, aí eu fiquei pensando, mas quer dizer, eu lembro que eu tinha falado, Senhor, Tu estás aqui. Naquele momento, me veio no pensamento, olha, Deus salvou e libertou todas essas vidas. Aí eu comecei a pensar, falei, mas essas pessoas vêm do nível
de droga muito pesado. E realmente, eles precisam de algo pesado. Gente, eles tinham culto de segunda a segunda. Mas tem que ser assim. Porque tinha que ser. O pessoal não usava droga todos os dias. Tem que ser culto igual. Mas quando você chega lá de fora, você já quer mudar o sistema. Não, Deus não faz assim. Esse barulho, esse grito, vamos abaixar esse som. Vamos rock. Gente, eu mesmo, na minha vida inteira, eu nunca gostei de rock. Nunca. Muito menos heavy metal. Nunca gostei. Nunca foi meu tipo de música. De repente você ouvir tudo aquilo, mas ali eu pude entender que Deus estava usando aquela música, aquelas pessoas para alcançar vidas. Só que eu preguei lá de segunda a segunda também, porque o pastor daquela igreja tinha ido lá para a Califórnia. E eles falaram assim, olha que interessante, agora Deus, nosso pastor foi para a Califórnia e nós não tínhamos um pastor aqui. E Deus mandou um irmão aqui para estar com a gente. Eu falei, amém. E uma vez por semana, nós pegávamos assim fãs, colocava esses jovens dentro, íamos em diferentes igrejas. Claro, eram todas igrejas hispanas. Eu ainda estava aprendendo assim a falar o espanhol, né? Mas eram igrejas hispanas lá no Texas. E era interessante porque na igreja eu fazia o seguinte, um exemplo. Joãozinho, vem cá, Joãozinho. O Joãozinho chegava lá, Juanito, vem cá. E ele dá seu testemunho. Ele chegava, olha irmãos, eu estava nas drogas, eu estava assim, mas eu conheci Jesus e Ele me salvou, todo mundo, aleluia, glória a Deus, alabado ao Senhor. Venha outro aqui. Eles davam uns 2, 3, davam um testemunho bem rápido, aí eu entrava com a palavra, essa palavra que Deus cura, liberta, rabaxeira e cantarameia. Deus é poderoso, é o Deus que nós servimos, e fazia o apelo. Os jovens estavam lá. E as mães, ai, meu filho não pôde vir, mas ele é viciado assim, ó, tá aqui o cartão, ó. Procura alguém da igreja que alguém vai saber lidar com eles. Eu não sabia lidar com eles. Mas tinha eles lá que eles foram libertos. Mas o que eu pude entender? Gente, nós vamos entrar agora no ponto número 4, reconhecer sua posição no ministério. Eu preciso reconhecer qual é a minha chamada. Então, eu tenho que ter meu coração aberto para mudanças. Então, eu abri o meu coração, a Kátia, abrimos o nosso coração para o lugar que Deus nos trouxe. Nós não estávamos para mudar nada, nem mudar as pessoas, muito menos mudar o sistema, mas é para servir a Deus. Dentro daquela estrutura que estava montada. E nós somos felizes ali servindo a Deus. Mas eu preciso reconhecer a posição no ministério. Qual é a minha posição? Qual é o meu ministério? Em 1 Coríntios 12, de 4 a 11, diz assim, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, o dom não somos nós que vamos ficar escolhendo. Ai, eu queria tanto profetizar. Ai, eu queria curar. Não, aqui fala que o Espírito ele vai repartir a cada um como ele quer. E outra coisa que ele está falando assim, ele fala sobre a manifestação. Manifestar o que é? Vem e vai. Então, a manifestação, eu tenho o dom da palavra. O que significa? Se manifesta esse dom. E eu venho, prego, trago a palavra e depois o dom acaba. Não significa que a todo momento, não, é uma manifestação do Espírito. Da mesma coisa para
orar pelas pessoas, da mesma coisa para profetizar, para falar em línguas, são manifestações que acontecem. Então nós vemos assim, eu preciso reconhecer qual é o meu ministério, para que eu fui chamado. Então, espiritualmente, tem esses dons que o Espírito faz como ele quer. Agora, no âmbito humano, então nós temos assim, no âmbito espiritual e no âmbito humano. Em 1 Coríntios 12, 28, diz assim: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de língua. Então, os dons espirituais também eles vão se manifestar no âmbito humano. Só que no âmbito humano vai existir um reconhecimento da autoridade eclesiástica para esse dom que Deus está mostrando. Sabe aquela voz? Este é o meu filho amado? Vai se manifestar. E a igreja vai ver. Então, mas olha só, é Deus que coloca. Apóstolo. O que é apóstolo? Nos dias de hoje. O que é um apóstolo? Não. Aqui eu falo apóstolos. Não. Não. Apóstolo é apóstolo, pastor é pastor. Existe apóstolo? Não, exatamente. Os apóstolos, a palavra mais próxima para nós traduzirmos esse termo, apóstolo, é missionário. Apóstolos são pessoas que são enviadas para começar a obra. Exato. Então, por exemplo, Paulo, ele era um apóstolo. Então, ele foi lá em Corinto, começou uma igreja. O apóstolo, ele geralmente vai ser uma pessoa versátil. Ele vai ter características especiais. Nem todos podem ser um apóstolo. Nós vemos no próprio exemplo de Paulo, ele ia começar um trabalho, mas ele fazia rede, ele se virava profissionalmente para ter o sustento, para começar fazer tendas ali, e para começar esse ministério. Entende? O missionário ele tem uma versatilidade para começar um trabalho e para seguir naquele trabalho. Agora, um trabalho precisa desses desbravadores que vão começar a colocar as estacas. Quando você vai fazer um edifício, vai ver que eles fazem aquele buracão no chão. Depois vão batendo as estacas, não é isso? Até chegar na rocha, num lugar firme. Aí depois é feito todo aquele alicerce. Aí depois é que vai construir. Então o apóstolo é esse que está tirando o mato, abrindo o terreno, vai fazer as fundações, vai estabelecer a igreja e vai construir a igreja. De repente ele pode ir ali e fazer outro lugar. Só que nessa igreja vai ter também profetas. Quando nós falamos de profetas aqui, não é aquele que fecha os olhos e começa a profetizar. São justamente os pastores, são aqueles que ensinam a palavra de Deus. Sabe? E tem os doutores. Quem são os doutores? Não fosse um bispo. Não. Ensinadores. Ensinador. Bispo é administrador. Tá? Então, são professores. Então, esses doutores aqui são pessoas que conhecem, olha, porque lá no grego, no hebraico, ele tem um conhecimento profundo da lei. Isso, ele tem um doutorado, ele está para ensinar pastores, ele está para ensinar especificamente a igreja. Mas se você pegar uma pessoa que ele é um doutor, deixa eu dar um exemplo aqui. Uma vez eu fui convidado para ser pastor numa igreja lá em Campinas. Uma igreja grande, tinha mais de 600 membros. E a nossa era um campo missionário. A gente esbarrando ali, era 80, 90 membros, alguma coisa, acho que menos ainda, estava no começo. Eu falei assim, não posso. Primeiro que Deus não falou nada para mim. Eu tenho essa igreja aqui,
Eu falei, não, mas a igreja lá, o pastor já foi, o pastor indicou o pastor para ser pastor da nossa igreja. Eu falei assim, olha, isso está fora de cogitação, mas eu posso ir lá e pregar a hora que vocês precisarem. Então eles agendaram para eu pregar. E eu fui nessa igreja pregar. Muito bem. A hora que eu vou subindo na plataforma, que eu olho na igreja, meu professor do seminário era membro daquela igreja, ele dava aula de interpretação bíblica. Gente, eu já comecei a pensar, e agora? Quando eu olho para o outro lado, o diretor do seminário também estava lá. Meu Deus! Quando eu olho, o meu professor ele era professor de psicologia e ética. Enfim, o que eu vou falar? E agora? Muito bem. É o temor que dá, porque você vai ser medido ali. Gente, mas é aquilo. É a chamada. Você tem que ter convicção da sua chamada. Quando eu cheguei ali, eu não vi mais ninguém. Eu vi a palavra que Deus queria falar. Preguei, foi uma bênção. Quando eu desci da plataforma, eu vi mais 3 professores do seminário lá também. Tudo aquele povo, o que eles estavam fazendo lá? Aí a diretoria da igreja me chamou para fazer um convite formal, porque a igreja gostou e queria que eu ficasse ali. Eu falei, deixa eu fazer uma pergunta. Pastor tal, diretor tal, eu vi isso daí. Eles são membros da igreja aqui? São. Eu falei, gente, vocês têm aqui mais de 5 pastores que todos dão aula no seminário, outro é diretor, por que não colocam um desses como pastor? E ele falou assim, sabe o que é, irmão? O povo quer comer arroz e feijão. Esse povo só tem caviar. Aí foi realmente. Quando eu lembrei na pregação deles, no seminário, gente, teve um lá que ele sempre pregava nas convenções, tinha que ficar com um dicionário na mão para saber. E na época não tinha esses dicionários assim. O que ele está falando? O que é? Esses são os mestres, os doutores, mas eles têm que estar na igreja também, porque são eles que vão dar cursos específicos. Por exemplo, a pastora Tânia, ela é uma mestre nesse assunto, ela tem uma especialidade nesse assunto. Então, se você pegar ela, nossa, imagina se eu pegar o pastor de uma igreja, não vai dar certo, a igreja vai se acabar, porque ela só vai ficar falando daquilo. Não tem. Aqui veio aqui. Por quê? Eu conheci lá na nossa igreja ele era evangelista. O homem pregava muito. Cada vez que ele vinha na nossa igreja, gente, depois eu tinha que ouvir, porque todo mundo pensava assim, nossa, o professor Vicente podia pregar desse jeito aí, né? Porque o cara humilhava você. Não assim, pessoal, mas a maneira de pregar assim. Muito bem, passou um tempo, abriu uma igreja. Mas não durou mais nem um ano. Sabe por quê? Ele era um evangelista. Então, ele tinha uma unção para fazer. Então, o apóstolo é dado para o apóstolo. Ele tem uma unção especial aqui, pastoral, porque ele não tem pastor, então ele tem que ajudar. Evangelística, ele tem que chegar, ele é um desbravador. Administrativa, você montar uma igreja, gente, vocês viram, é estatuto, é coisa, lei, tem que ter um que faça isso daí. Mas a igreja precisa do pastor que vai apacentar as ovelhas, que vai sentar, vai no escritório, vai na casa, vai visitar, tudo isso daí. Então, a chamada, no que nós encaixamos, também tem que ver o âmbito humano. Qual é a chamada? Porque Deus, ele, como nós vimos aqui, ele coloca na igreja, cada um com uma função. Então não adianta um estar numa função, fica esticando o olho na função do outro. A pessoa, vamos colocar assim, foi chamada para louvar a Deus, mas começa a esticar o olho naquele que está administrando. Ou esse que está administrando, nossa, não devia cantar daquele jeito. Sabe? Cada um fica na vocação que foi chamado. Esse daqui vai lá no pontinho número 6, que é sobre vigiar. Nós temos que vigiar. Mas chegando aqui no ponto número 5,
Para se adaptar a um novo sistema, a pessoa tem que ser humilde e servir. Ninguém chega no ministério para ser servido. Você chega para servir. E tem que ser com humildade. Porque muitas vezes você sabe até demais. Você sabe até mais do que o pastor que está ali. Mas garanto que você não tem a experiência que ele tem. Você pode até conhecer e conhecer, não é tudo. Ele tem, e se Deus colocou ele ali, então a pessoa tem que chegar com humildade. Sabe? Eu já tive caso de um pastor que chegou na nossa igreja. Eu não podia virar. Um dia que eu viajei, quando eu voltei, já estava um tumulto na igreja. Ele foi pregar na igreja sobre árvore de Natal, ovo de Páscoa, essas coisas aí. Gente, não tem nada a ver com a nossa doutrina, com a nossa igreja. Isso é um preceito dele. Ele veio trazer para uma igreja que nós não observamos essas coisas. Para nós, Natal, nós vamos aproveitar para evangelizar. A árvore de Natal é bonitinha mesmo. Tá? Vai comer ovo de Páscoa? Come. Nós oramos e abençoamos. Agora, esse pastor já tinha essa doutrina. Veio um domingo que ficou fora. Ele já fez uma pregação tudo sobre isso. Gente, não remova os costumes antigos. Você tem que ter a humildade. Não, eu estou aqui para servir. Eu até sei mais que o pastor, até conheço mais, mas eu estou aqui para servir. Então deixa eu, olha só, Jesus, ele desceu, se colocou no nível humano e falou de humano para humano. E as pessoas querem falar de cima para baixo. Não adianta, nós temos que nos colocar no mesmo nível. Então, em Hebreus 13:17 diz assim: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por suas almas, por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que eu faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Eu não quero que ninguém faça as coisas gemendo, chorando, por sofrimento, forçado, não. É com alegria. Se alguém vai fazer alguma coisa na igreja, é com alegria. Né? E o obedecer também é com alegria. Olha, não, o pastor está velando por nossas almas. Não, o pastor aqui está cuidando de nós. Ah, mas eu não concordo. Existe tudo isso daí. Sabe? Mas é o pastor que está velando que vai dar conta. Ninguém aqui vai dar conta do pastor. Vocês vão dar conta de mim? Eu vou dar conta de vocês. Então, se eu ensinar errado, eu vou dar conta de vocês. Né? Então, por isso que ele fala assim, obedecer e sujeitai-vos. Porque ele vela, a gente olha, dói dentro de nós quando nós como pastor, nós vemos uma pessoa às vezes indo para um caminho e você está tentando, mas a pessoa não ouve. Né? Em 1 Coríntios 9, 19 e 33, eu acho maravilhoso que Paulo, a maneira que ele coloca aqui. Ele diz assim: porque, sendo livre para com todos, me fiz servo de todos, para ganhar ainda mais. Vamos por assim, Paulo, ele era o cara. Ele conhecia a palavra, ele fala assim, eu estudei aos pés de Gamaliel, sabe? Ele era rabino também, ele fazia parte do Sinédrio, ele era um cara que tinha o conhecimento da lei, mas também ele era um cidadão romano, é como se fosse um suíço. Né? Ele é suíço, mas também é brasileiro, conhece, ele tinha os dois, as duas nacionalidades ali. Mas ele fala o quê? Eu me fiz servo de todos. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, e para ganhar os que estão debaixo da lei. Olha só, sabe aqueles que, vamos por assim, estão dentro desse sistema? Nós vamos ver que tem vários sistemas aí, várias igrejas diferentes, como Batista, Assembleia, Deus e Amor, Testemunho de Jeová, Adventista, Luterana, Metodista. Há várias igrejas. Como que eu vou ganhar vidas para Jesus? Porque às vezes pessoas dessas igrejas estão desviadas. Como que eu vou ganhar elas para Jesus? Você está errado nisso que você está acreditando. Não. Ele diz o seguinte: eu me fiz como um deles. Me fiz como um deles. Olha só. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei. Ele fez como se ele estivesse sem lei. Mesmo ele estando na lei, ele conhecendo a verdade, ele caminhou com esses outros como se não conhecesse a lei. Fala para mim.
Ele não tinha que querer provar. Não, a lei fala. Gente, e ele ainda fala, não entre em contenda. E nós vemos assim, quantas pessoas, principalmente que sai do ministério e chega no outro, quer provar que esse aqui está errado, que ele aprendeu tudo, está certo. Não. Paulo, ele deixa esse exemplo aqui. Até para esses que estão sem lei nenhuma, ele se fez como um deles, mesmo ele tendo a convicção no coração dele. É verdade, é isso mesmo. Não, você tem razão, e vamos concordando, vamos conversando. Olha só, fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Gente, ninguém quer fazer isso daí. Todo mundo quer mostrar o quê? Espiritualidade, força. Sabe? Às vezes você chega com um nível de santidade tão forte perto de uma pessoa, a pessoa vai se distanciar de você. Nossa, é muito santo. Não, porque eu jejuo, porque eu oro, porque eu prego, e vem falando, a pessoa fala, vou ficar quieto. Não é isso. Ele simplesmente, ele abaixa, ele fala, ele se fez fraco para os fracos também, para ganhar esses que não têm fé, que não têm mais esperança, que estão assim. Não, ele se abaixa ali, vamos ouvir, vamos gradativo. As mudanças têm que ser gradativas, não é na paulada, na briga. Olha, fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Olha só que ele se despoja, isso que eu digo assim, ele se despoja de si mesmo, dos conceitos, dos preconceitos dele, e abaixa o nível, para ganhar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para também ser participante dele. Então, o que eu preciso para me adaptar? Revendo aqui. Não ter a pretensão que Deus o mandou para mudar tudo. Ter convicção que Deus o colocou nesse novo ministério. Ter o coração aberto para mudanças. Reconhecer a sua posição no ministério, tanto no mundo espiritual como humano. E ser humilde e servir. Vemos aqui para servir. E, número 6, vigiar. Satanás sempre tentará confundir, dividir e tirar do ministério. Em 1 Pedro 5, 8 a 9 diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos. Amém? Isso daí é fundamental. Ter a convicção é vigiar. Porque é muito comum, às vezes a pessoa está até bem no ministério. De repente, alguém de um outro ministério oferece, como uma vez aconteceu na nossa igreja pequena, tinha uma pessoa que era o líder de louvor ali. O homem tinha talento. O talento, tinha unção, um homem de Deus. Uma igreja ofereceu para ele ser líder de louvor lá. E eles iam comprar microfone novo, Shure. Sabe o que ele fez? Ele foi e largou o ministério ali. Aí você fala, bem, não tinha convicção, não vigiou, porque como que você vai abandonar um campo de batalha, sair da sua posição, se não tem ninguém para ocupar o lugar? Ah, mas Deus mandou? Não. Não é tão fácil Deus mandar as pessoas. Sabe por quê? Porque ele mesmo diz assim que essa área é grande, mas os obreiros são poucos. Então, só para nós fecharmos isso daqui, a igreja, vamos colocar assim, eu, como igreja, representante da Igreja Batista, eu estive assim em vários extremos. Né? Agora, veja bem, eu estava no Texas, em Brownsville. Quando acabou o meu tempo ali, nós fomos para Madison, Wisconsin. Na verdade, eu estava esperando derreter a neve, estar um pouquinho de calor. Aí, quando estava uns 15 graus, nós fomos para lá. Quando nós chegamos lá, sabe qual foi a igreja que nos acolheu? A igreja metodista. Nós saímos do vinho. Nós saímos do vinho. Nós saímos do vinho e fomos para a água. Aquele pensa que você está num lugar assim que
chamemos um hino. Ele vai chamar um hino. Prelúdio, mesolúdio, póstumo. Senhor, o que eu estou fazendo aqui? A mesma pergunta. Lá não estava bom, estava aquele barulho aqui. Mas ali nós descobrimos que tinha uma alma hispana que tinha um amor por Jesus. E não entendia o inglês daquela igreja ali. E nós descobrimos que uma outra pessoa ali também amava o Senhor, mas não conseguia se adaptar. Aí a diretora, a mulher do pastor, a diretora do centro hispano, foi o primeiro lugar que nós entramos em contato quando nós chegamos lá. Ela disse assim, olha, se você quiser uma sala, nós arrumamos uma sala para você e você dá estudo bíblico para eles. Olha só, aquele trovejar que existe. E nós começamos. Aí depois uma outra igreja metodista já cedeu uma capela para nós, porque eles tinham um templo grande em cima, como aqui, só que eles tinham embaixo uma capela montadinha, púlpito, tudo bonitinho também. Nós começamos um trabalho ali. E foi indo. E a igreja metodista cedeu para nós uma pianista. Então, nós passávamos as partituras, os hinos de partitura, ela tocava. E ali eu tocava os corinhos no violão. Mas foi algo assim que eu lembro uma vez eu pregando no meu fervor. Sabe aquele fervor pentecostal? Mas eu estava numa igreja não pentecostal, tradicional. O que eu fiz ali? Hein? Eu vou ser pentecostal ou tradicional? Eu vou ser tradicional. Então, eu pregando, a minha língua pulando dentro da minha boca. E eu, em vez de dar uma rajada de línguas estranhas, glória a Deus, irmãos. Acho que eu ficava vermelho na hora ali. Só que eu observei que tinha uma pessoa sentada assim, pensa que eu vi uma lágrima escorrendo assim. Gente, isso daí para mim falou tanto, porque não é aquela pessoa que glória a Deus, aleluia, que Deus está falando com ela. Aqui, naquele tipo de igreja, aquela pessoa bem quietinha, assim como o Mark, né? Assim, quietinho. Né? A palavra está falando, ele não precisa sair voando, precisa. Mas você está sentindo isso daí. Porque é o jeito, a maneira que cresceu e que foi educada. Então, são as coisas antigas que não adianta brigar, querer mudar. Não, você tem que acostumar com isso, tem que acostumar com isso. Não mova os marcos antigos. Então, dentro ali da igreja, nós fomos como um deles. Sabe? E nós ficamos quase 2 anos ali. Nós abrimos essa igreja metodista. Ali. E olha que eu era um pastor, quer dizer, eu nem era pastor ainda, não era nada, eu era diácono. Era um diácono enviado de Deus ali. Mas a minha carta de recomeçar era a Assembleia de Deus. Eu estava ali na metodista. Mas a questão foi o seguinte, aí a igreja foi tomando rumo, eles chamaram um pastor de Porto Rico, e esse pastor veio. Quando ele começou, nossa, eu senti uma afetividade tão grande com esse pastor. Outro dia nós fomos orar junto. Nem eu nem ele aguentou. Caiu fogo. Ele era numa igreja metodista pentecostal lá em Porto Rico. Olha só como Deus fez as coisas. E ele foi pregar nessa igreja suíça não, americana lá também. Nossa, nós dois assim, a gente tem que ficar se segurando para não dar um glória a Deus alto ali também, porque você vai assustar o povo. E eu já vi pessoa levar um susto na igreja. Imagina aquela pessoa que vai pela primeira vez no culto e o irmão atrás, glória a Deus! O homem na frente deu um pulo, acho que o coração dele assustou, porque o que é isso? Imagina, bem na orelha o cara dá um glória a Deus daquele. Então, teve um que cuspiu na minha nuca. Ó, então, então, para eu me adaptar, é isso daí. Por que eu estou passando isso para os irmãos? Os irmãos também têm essa consciência que a nossa igreja, a igreja que nós estamos, não é uma igreja de gente sair voando. Nós não oramos para as pessoas caírem. Nós não vamos segurar o espírito também, mas tudo deve ser feito com ordem e decência. Não pode ficar indecente.
Não pode sair. Você tem que fazer as coisas dentro de um equilíbrio. Então, eu digo assim, eu estou gravando isso daí porque tem mais pessoas do nosso meio aqui que vêm de outras linhas também, que eu quero passar. E para nós caminharmos juntos, é o seguinte, essa é a nossa linha. Sabe? Nós vamos ser assim, equilibrado, não é com gritaria, não é por força, não é por violência. Nós temos que deixar assim, vamos deixar o Espírito de Deus trabalhar. Vamos deixar. Então, estou com o cajado aqui agora. Não, exato. Aí quer pular um dia, não aguento mais vontade, quero voar. Então vai, né? Vai visitar algum lugar aí e sai voando, né? Então, interessante que a nossa situação é bem complexa, porque para um pentecostal nós somos frios. E para uma pessoa tradicional nós somos muito avivados, nós somos muito barulhentos. Então, não sei. Mas é o seguinte, Deus, Ele chama, Ele capacita e é a estrutura que Ele nos colocou. Então, nós vamos viver assim dentro dessa estrutura.